com você nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. O Filosofando está de volta, falando hoje sobre o perdão. No primeiro bloco, a professora Sônia teceu considerações sobre o ato de perdoar e como é importante nós irmos combatendo o ódio, né, que é fruto do egoísmo e do orgulho humano, que, segundo os espíritos superiores, são os maiores empecilhos à evolução do homem. Professora Sônia, em que sentido se afirma que perdoar faz bem física e espiritualmente? Isso acontece mesmo quando o outro não aceita o nosso pedido de perdão? Então, Márcia, eu tenho um texto aqui em mãos que eu mesmo escrevi e que eu tomei por base um trabalho de Martin Luther King sobre amar os inimigos. E uma frase bastante interessante é: o perdão não significa ignorância do que foi feito ou imposição de um rótulo falso numa má ação. Então, não se trata disso, né? Nós não estamos rotulando uma pessoa de boa porque ela errou, então se ela errou, ela é passível de compreensão. Opa, peraí, não é bem assim, né? Muitas vezes hoje, quando se faz o mal, no mais das vezes, ele é consciente, né? As nossas leis que ainda não foram adaptadas a esse princípio, e nós precisaríamos mudar as leis aqui no nosso país, que consideram alguns crimes como sendo aqueles não intencionais. Ora, se uma pessoa toma uma bebida e pega um carro e sai por aí, como que ele não é responsável? Então, isentar a responsabilidade de quem pratica o mal não é educá-lo. Ao contrário, é fazer com que se perpetue essa atitude infeliz por parte daqueles que fazem isso naturalmente, né? E o fato também de nós perdoarmos não significa que aquela pessoa está livre de responder por aquele ato errado, não é verdade? É lógico, porque o que nós temos que ter em mente aqui? O perdão é de sua parte, né? Mas não isenta o culpado do cumprimento daquilo que ele tem que responder, que pelas leis do nosso país, não é, que precisam ser muito melhor elaboradas, não é, muito mais educativas e no sentido de reformular o conceito que essas pessoas têm de más ações, não é? As leis humanas que são punitivas, mas ao mesmo tempo educativas, elas precisam ser aplicadas, Quem pratica o mal não pratica porque no momento deixou de pensar e etc. Não, isso é colocar a mão na cabeça de uma pessoa que sabe perfeitamente o que está fazendo, né? Agora, é aquilo que você disse, quando nós perdoamos aquela pessoa, nós não estamos isentando aquela pessoa da responsabilidade que ela tem que ter diante dos seus atos, né? Então, uma coisa interessante é que os antigos também pensavam isso, sabe, Márcia? O Ovídio, ele diz assim, que vejo e aprovo o que é melhor, mas sigo o que é pior. Essa questão do caminho da responsabilidade. A gente sabe o que é certo, mas infelizmente muitas vezes faz o pior, não é? Platão, que comparava a pessoa humana a um cocheiro que guiasse 2 cavalos possantes e cada um deles puxasse um carro em direções opostas, também vai ao encontro do pensamento de Paulo de Tarso, que diz: não faço aquilo que prefiro, mas sigo aquilo que detesto. Então, esse tipo de comportamento que nós temos, de sabermos o que é certo, mas fazemos o que é errado, né? Faz com que muitas vezes a gente cometa atos aí que são altamente questionáveis, né? Eu queria trazer aqui um trecho do discurso do Martin Luther King, que ele diz assim: não devemos confundir o significado de amor com desabafo sentimental. O amor ao próximo, né? O amor é algo de mais profundo do que verbosidade emocional. Talvez que o idioma grego nos possa esclarecer sobre esse ponto. O Novo Testamento foi escrito em grego e, em sua versão original, há 3 palavras que definem o amor:
a palavra ágape, que traduz, antes do ágape, a palavra eros, que traduz uma espécie de amor estético ou romântico. Nos diálogos de Platão, eros significa anseio da alma dirigido à esfera divina, diferente do sentido que nós damos hoje a erotismo, por exemplo, né? A segunda palavra é filia, com PH, filia, amor recíproco e afeição íntima ou amizade entre amigos. Amamos aqueles de quem gostamos e amamos porque somos amados. A terceira palavra, que eu disse inicialmente, que é ágape, que é boa vontade, compreensiva e criadora, redentora para com todos os homens. Amor transbordante que nada espera em troca. Ágape é o amor de Deus agindo no coração do homem. Então, nesse nível estava o amor de Jesus. Estamos longe ainda dele, né? Engatinhando. Mas a gente parece que está dando volta em torno desse amor, né, Márcia? Quando surgem iniciativas, por exemplo, como o Médicos Sem Fronteiras, que eu sempre cito porque é emblemático o trabalho que eles fazem. Verdade. E tantos outros, né, eles servem de modelo para tantas outras iniciativas. Eu acho que muitos outros, até no campo das religiões, não é? O próprio espírita não fez durante muito tempo assistencialismo social? Né? A própria obra das Casas André Luiz, por exemplo, não é um sinônimo de amor ao próximo, sim, sim. Desprovido, carente de compreensão, como foram os deficientes mentais, né? No início da criação das Casas André Luiz, que eram muito mal vistos, né? pela sociedade de então, em função do preconceito, né? Sim. Mas eu queria lembrar, Márcia, um episódio bastante interessante que foi o Compromisso com a Paz Global, que foi um encontro de líderes religiosos e espirituais pela paz mundial, ocorrida em agosto do ano 2000. Portanto, esse ano a gente comemora 17 anos desse encontro, neste mês de agosto, que é o mês que nós estamos gravando este programa, na cidade de Nova York, na sede da ONU. Esse compromisso ele foi assinado por vários líderes religiosos, espirituais e filósofos também daquele momento. E eles lançaram uma campanha que eu me lembro naquela época, que era a campanha pela paz global. E não foi ao acaso isso, porque um ano depois nós tivemos aquele episódio dramático na mesma cidade de Nova York, que foi o 11 de setembro. Né? A partir daí, outras guerras surgiram, enfim. Mas existe virtualmente, nos corações e nas mentes, esse compromisso com a paz global. Então, olha só algumas frases, se vocês quiserem procurar pela internet, existe, né? O termo na íntegra, que nós vamos ler somente alguns trechos, Márcia. Diz assim: a humanidade encontra-se num ponto crítico da história que clama por uma forte liderança moral e espiritual para ajudar e estabelecer novos rumos para a sociedade. Nós, como líderes religiosos e espirituais, reconhecemos a nossa responsabilidade especial para com o bem-estar da família humana e a paz na Terra. Aí vem uma série de considerandos. Considerando que as religiões têm contribuído para a paz no mundo, mas também têm sido usadas para criar divisão e alimentar hostilidades, considerando que nenhum indivíduo, grupo ou nação pode viver no nosso mundo em um microcosmo isolado, independentemente, mas que, ao contrário, todos devem compreender que cada ação nossa tem impacto sobre os outros e na emergente comunidade global, considerando que em um mundo interdependente a paz requer concordância sobre valores éticos fundamentais, considerando que não haverá paz verdadeira até que todos os grupos e comunidades reconheçam a diversidade de culturas e religiões da família humana dentro de um espírito de respeito mútuo e compreensão, e considerando finalmente que uma real cultura de paz deve ser baseada no cultivo da paz interior, que é a herança das tradições religiosas, espirituais e filosóficas. Márcia, vejam que coisa linda. Maravilhosa. Completo, né? Completo. E eu não li tudo. Uhum.
não é? Então, quanta coisa que a gente poderia elencar aqui como sendo valores que vão ao encontro do pensamento inicial do próprio Espiritismo, da própria filosofia espírita, que é uma filosofia de vida. Está lá no Livro dos Espíritos, em toda a codificação, nos conselhos que os Espíritos dão a todos nós constantemente, não cessam de estar ao nosso lado, não é? Tirando os nossos temores, os nossos anseios, as nossas ansiedades, né? E, sem dúvida nenhuma, que alimentando trabalhos, como nós já dissemos várias vezes, o trabalho do CEF, de tantos trabalhos, milhares de trabalhos no mundo inteiro, trabalhos como esse da TV Mundo Maior, que expande noções de espiritualismo e de espiritismo, para que a gente possa compreender um pouquinho o nosso papel aqui na Terra, né? Chamando para somar esses trabalhos, essas equipes queridas que estão aqui ao nosso lado, como a Regina, como o Fernando, como o Vitor, como o Adriano, como o Maurício, como o Júlio, como o André. Quem mais? Esqueci de alguém? Acho que não. Não é? E no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz e tantas outras instituições queridas que fazem aí o bem, né? Uhum. Então, vamos avante com essa campanha, né? Sim, a campanha do perdão, semeando a paz, porque o perdão não faz bem para quem fica remoendo rancores. Aliás, o perdão, o ódio, o rancor não faz bem para quem está na situação de ter recebido uma ofensa e também não faz bem para quem ofendeu. Então, muitas doenças adquiridas, né, através disso, psicossomáticas, poderiam estar sendo evitadas. Bem, queridos amigos que estão aí do lado de lá da tela ou do rádio, agradecemos muito pela sua atenção e pedimos que participem das campanhas da Rádio Boa Nova, da TV, no sentido de ajudar essas emissoras a ultrapassar essa crise que afeta a todos no nosso país. Ligue para o 0800 12 18 38 e estejam conosco na próxima semana. Até lá!